Família do Mediadores Brasil. Quero contar para vocês que hoje nós estamos aqui num dia de festa, realmente um dia de comemoração, porque essa entrevista com essas três mulheres já estava para acontecer há algum tempo. Todavia, realmente conciliar a agenda é uma dificuldade, porque todos estamos sempre muito assoberbados aí com as demandas da própria vida. Então, hoje, finalmente, conseguimos conciliar essa agenda e eu estou trazendo para vocês aqui um timaço, não é um time, é um timaço realmente, né? Porque vocês vão se surpreender com o que elas têm para nos contar. São três mediadoras, minhas queridas amigas Luciana Severo, Carla Delgado e a Evelyn Froemin, que são mediadoras do Sejusc de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que também possuem uma câmara de mediação, a Acrópole, que depois eu vou pedir para elas falarem um pouquinho sobre esse trabalho que elas desenvolvem através também da câmara. Mas elas nos trarão hoje aqui alguns cases que vão quebrar um grande paradigma que eu ouço por esse Brasil afora quando eu viajo. Qual seja, de que a mediação é um instituto mais voltado para conflitos de pequena complexidade, mais para casos familiares. Recentemente, semana passada mesmo, eu estive num congresso onde um dos palestrantes disse: eu vejo a viabilidade da mediação apenas em conflitos familiares. Acho que para outros nichos esse instituto não cai tão bem. Respeito a opinião do colega, mas hoje a gente vai mostrar que talvez não é exatamente assim. Então, Luciana, Carla e Evelyn, sejam bem-vindas à Casa do Mediadores Brasil. Eu estou muito, muito feliz mesmo com a presença de vocês aqui. Eu já estava ensaiando, como eu disse, esse encontro há muito tempo. E é uma grande honra para nós podermos ter vocês aqui e, sobretudo, vocês se disporem a compartilhar um pouco dessa jornada que foi tão rica. Eu acredito que tenha ensinado tanto e que tanto tenha também nos ensinar. Então, ter vocês hoje aqui para compartilhar essa experiência é uma grande honra. Obrigado pelo convite, viu? Luciana, fica. Obrigada, Henrique. Obrigada mais uma vez o convite de estar aqui no Mediadores Brasil, né? Já me sinto em casa no Mediadores Brasil. E hoje, então, mais alegre ainda pela possibilidade, né, de estarmos aqui em equipe com esses trabalhos tão relevantes, né, que vêm se desenvolvendo, né? Mas é sempre uma alegria, né? E a gente sabe, e nós temos, né, Henrique, já é sempre essa preocupação de mostrar, né, tanto no Centro de Mediação como no Mediadores Brasil, de mostrar as possibilidades da mediação, né? E esses são casos que realmente valem a pena serem conhecidos. Obrigado, Luciana. E eu pediria então a Carla que, além de se apresentar, Carla, e eu estou dispensando totalmente as formalidades aqui, tá? A família do Mediadores Brasil. Tirei o doutora, tirei aqui a mestra, a doutoranda, porque estamos realmente aqui num ambiente de família, né? É assim que a gente gosta de se sentir dentro da casa do MB. Então, Carla, eu gostaria que você se apresentasse e que você e Evelyn também falassem um pouquinho da Acrópole, né? O que que é exatamente a Acrópole, aonde ela está sediada e o que vocês hoje têm mediado aí em termos de Câmara, por favor. É, bom, boa tarde a todos, e eu agradeço muito o convite, né, Henrique? Costumo te seguir no Mediadores Brasil e eu acho que é um importante meio, né, de a gente conseguir difundir a mediação. Eu tenho, a minha caminhada vem lá de 2007, onde eu fiz meu primeiro curso de mediação e começou com mediação familiar numa universidade no Rio Grande do Sul, e logo depois, em 2009, eu comecei com superendividamento, um projeto do superendividamento, ali com a doutora Karen,
e a doutora Clarissa, juízas magistradas aqui do Rio Grande do Sul, que fizeram o projeto e implementaram, né, contribuíram muito com a lei do superendividamento agora editada em 2021. Uhum. A partir dali começaram as conciliações. Em 2011, o CNJ veio dar um curso aqui, quando começou, né, no Rio Grande do Sul, de mediação civil. Como eu tinha feito mediação familiar antes, foi um grande susto, assim, aquele curso, aquele método, aquela rigidez de protocolo e na mediação civil mas né era adaptável e a gente foi logo em seguida as instrutoras aqui do Rio Grande do Sul implementaram um curso de mediação familiar e em 2015 então veio a ideia né de regulamentação das câmaras de mediação junto ao Tribunal de Justiça, né? Por que essa ideia? Muito pela falta de remuneração aqui do judiciário e porque eu sempre acreditei que no Brasil o judiciário impulsionou a mediação, Uhum. né? Então, acho que na Argentina também, eu estou fazendo mestrado lá e pelo que eles me trazem, também é junto ao judiciário, né? Mas lá tudo vai para mediação, se não houver acordo, vai para Uhum. o processo judicial. E com as minhas experiências fora do Brasil, algum tempo eu fiquei em Los Angeles, né, fazendo algumas sessões de mediação junto das cortes americanas e também das câmaras privadas de mediação. E lá eu vi, esse é o caminho, né, para a mediação se difundir, porque eles me traziam o seguinte: 98% dos conflitos vão para a mediação. Uhum. E aí eu perguntei o porquê, né? Vão para mediação. Eles disseram, olha, porque é um meio mais com menos custo, era o principal motivo, né, dos americanos, mais célere e com menos dano à imagem, né? Ou pessoais também, no caso de mediações familiares. Mas eles focam muito na mediação empresarial nos Estados Unidos. Uhum. Então, quando eu vim para o Brasil, retornei, foram mais ou menos 2 anos em que eu fiquei 3 meses lá, e eu tenho uma amiga que é advogada, e ela me agendava essas mediações, tanto nas câmaras quanto nas cortes. E nas cortes lá, quem eram os mediadores eram os próprios juízes, que não julgavam mais, e eles passavam, então, a serem mediadores, eles não tinham mais jurisdição, e Uhum. aí sim estavam prestes a se aposentar. Eles se aposentavam e iam para as câmaras, né, privadas de mediação, que já tinham um nome difundido, etc. Então, era um meio deles irem para as câmaras. E quando eu voltei, eu disse, bom, vamos regulamentar essas câmaras junto ao tribunal, já tinha previsão, né, de que isso acontecesse, mas foi realmente bem difícil do tribunal entender, até porque estavam surgindo os tribunais, de juízes mediadores. Lembra, Lu? Sim. Naquela época, a gente, não sei se, Evelyn, se tu tem, se tu é dessa época, né? Uhum. Evelyn é bem mais nova. E então o tribunal tinha muito medo, né, disso, inclusive com o emblema do tribunal eles usavam Uhum. para sair os acordos, né, com o timbre do tribunal. E foi assim, olha, muito difícil, tanto que ela foi regulamentada e eu fiz parte na verdade, eu fiz todo o projeto, né, de regulamentação, submeti ao Tribunal de Justiça, e aí, claro, na época, os administradores, quem estava administrando, finalizou, e ela foi regulamentada em 2019. Uhum. E aí, a partir de 2019, a Lu já tinha ingressado, né, na nossa Câmara. O nosso trabalho era empreender com a mediação,
não fora do tribunal, né, mas que ela entrasse para a Câmara e a gente tivesse, então, a homologação judicial. E isso foi feito. A gente teve alguns trabalhos, né, Lu, em que todos eles entravam na Câmara e eram depois homologados pelo Poder Judiciário. E por que que isso é diferente, né? Lá nos Estados Unidos, os advogados assinam, os mediadores não assinam o termo, né, de acordo. Quem assinam são os advogados e não é homologado por ninguém, né? Assim como na Argentina também, eu soube agora. Lá na Argentina, os mediadores assinam e os advogados não assinam, mas o juiz não homologa, não há homologação, né? Há fé pública, né, do mediador na Argentina e também nos Estados Unidos, quando o advogado ali assina sem a necessidade de uma homologação. Mas o Brasil, eu acho que ele tem um viés diferente. Eu acho a população brasileira é muito garantista. Isso a gente percebe em qualquer situação, por exemplo, quando vem alguém procurar a Câmara e eles logo perguntam, tá, mas qual é a segurança disso? Isso vai ser cumprido ou não vai ser cumprido? Aí a gente traz que a gente é igualmente como se fosse dentro de um judiciário onde um juiz homologa aquilo e vale como sentença, título executivo judicial. Em 2000 aí houve uma situação de nova regulamentação que hoje já está valendo essa nova regulamentação também. Foi um processo em que a gente teve que trabalhar em cima para que o tribunal tirasse algumas situações de prorrogação de prazo, etc. E hoje, então, existe uma nova regulamentação aqui no Tribunal de Justiça e as câmaras passaram a integrar o que? O sistema. Porque Uhum. até 2025, né, gurias? Sim. A gente não fazia parte do sistema, né? Então é como se as câmaras não existissem, os juízes não tinham noção do que era, do que acontecia, o que que é uma câmara, o que que ela faz, o que que ela não faz, como é que eu mando para uma câmara se eu não tenho ela ali cadastrada no sistema? E Uhum. hoje elas estão cadastradas no sistema, então qualquer pessoa, por exemplo, que queira, né, um juiz que queira designar uma câmara, ele vai ali e escolhe a câmara que ele quer para aquele processo específico dele. Além disso, a gente trabalha também como mediadora judicial vinculada diretamente ao Tribunal de Justiça. E eu não sei se a Evelyn gostaria de explicar um pouquinho mais sobre as câmaras, mas. Eu Então, acho deixa eu ver que se eu entendi aqui, até para passar a bola, então, Tá. para a Evelyn. Evelyn, segundo eu entendi aqui, na fala da Carla, então a Acrópole hoje é uma Câmara que está sediada em Porto Alegre, e essa Câmara atende tanto o público diretamente, quanto também atende o próprio Poder Judiciário. É isso? Isso, ela pode atender as câmaras aqui no Rio Grande do Sul, as câmaras que estão credenciadas no Tribunal de Justiça, elas podem receber processos, né, do tribunal. A história da Carla, a história da mediação aqui no estado, ela acompanha a Carla, né? A Carla, Uhum. toda essa regulamentação das câmaras privadas passa, né, pela escrita, pelo estudo e por todo esse conhecimento que ela tem, inclusive como ela contou, né, no exterior. Então, sim, a gente pode, as demandas podem vir tanto direto para a Câmara e a gente pode trabalhar aqui, e esse acordo construído na Câmara, ele pode ser homologado pela juíza coordenadora do Sejusc, caso os mediandos assim o queiram. Se eles entenderem que não é necessário, aí a gente só não encaminha o acordo para homologação. Mas a Câmara credenciada e a Acrópole foi a primeira, né, gurias? Foi a primeira Foi a Câmara primeira credenciada ao Tribunal de Tribunal de Justiça. Justiça. Perfeito. É. Consegui entender agora. Bom, então agora ficou um pouco mais claro para mim, e aí eu vou começando a me direcionar aqui para o ponto que a gente quer abordar nessa tarde, que é: vocês foram chamadas enquanto mediadoras para atuar num grande case. Vocês já tinham atuado em outras situações
bastante relevantes aí do estado do Rio Grande do Sul. Destaco aqui a questão do transporte público, me parece que inicialmente de Porto Alegre, depois isso inclusive se alastrou para outras cidades aí da região metropolitana, onde essa situação toda pós-pandemia de ajuste do transporte público foi cuidado através da mediação e que vocês tiveram uma atuação muito importante nesse contexto todo. Mas o case que nos traz hoje, sobretudo aqui, que eu vou ter que fazer esse recorte, porque senão nós vamos ficar aqui uns 2 dias conversando, porque realmente o que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul é história, é marcante, realmente é histórico para a mediação nesse país. E eu posso falar isso é, Carla, Luciana e Evelyn, porque eu viajo o Brasil todo, realmente norte a sul, leste a oeste, e eu não encontrei nada nem próximo do que vocês estão fazendo aí. Então, de novo, pegando esse recorte, que é o último caso, que vocês estavam cuidando de uma questão envolvendo o plano de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Ao que eu entendi, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem a poder lapidar um pouco melhor isso, para que a gente possa apresentar primeiro aqui o case para que as pessoas compreendam. Havia uma situação onde vários hospitais do Rio Grande do Sul não estavam mais atendendo o plano de saúde do Estado, por uma questão de discussão de valores quanto aos serviços prestados. E essa situação foi cuidada pela mediação em 2 tempos. Primeiro, com vários hospitais, e depois, no último momento, com a Santa Casa, que me parece que é o hospital, inclusive, que habitualmente não tem aí um histórico de compor amigavelmente, mas que aderiu no segundo momento à mediação e também foi exitoso. É isso? Me contem um pouco melhor o case aqui, por favor. Deixa eu só explicar como é que iniciou. Ela iniciou com todos os hospitais, tá? Inicialmente eram 18 hospitais. E por que que iniciou a mediação? Porque a União Gaúcha, que representa o sindicato, né, dos funcionários públicos, uma parte deles, mas uma parte bem abrangente, eles entraram no processo, que era assim, era os hospitais de alta complexidade, todos eles de alta complexidade, com o plano de saúde do IP, porque o IP, ele implantou instruções normativas, 6 instruções normativas, né? E os hospitais não aceitaram a implantação dessas instruções normativas. Então, o processo judicial se dava num litígio que era a recusa, né, das instruções normativas por parte dos hospitais, querendo voltar a como eles eram antes remunerados, né? Eram N situações diferentes e baseadas nos preços dos medicamentos, e aí incidia a remuneração dos hospitais, e essas instruções normativas elas lá mudaram a métrica desse sistema. Elas trouxeram uma nova métrica para medir os honorários do que os hospitais ganhariam e passaram a não considerar os medicamentos e considerar, sim, a diária efetivamente paga, né? Então, eles queriam, o IP queria pagar pela diária usada, né? E isso era uma linguagem completamente desconhecida, né? Tanto por mim, quanto pela Lu, quanto pela Evelyn também. Mas a mediação com o ente público, ela já era conhecida porque ela iniciou lá em 2020, com a pandemia, com a mediação do transporte público, né? Em que envolvia também empresas privadas, né, que eram as concessionárias, e o poder público das prefeituras, que cedia, né, esse serviço, ou seja, quem prestava o serviço, que é um direito social, eram as concessionárias. Então,
essa mediação dos hospitais, ela teve também esse início já conhecido, né? Porque, mas quando a juíza chamou, olha, Carla, tem uma mediação de grande repercussão, tu tem teu histórico, né, junto com a Luciana, que é sobre o transporte público, e eu quero saber se tu quer fazer, né? Daí eu disse, olha, se eu puder escolher minha equipe, eu faço. E ela disse, tá, tu pode escolher três e tem um requisito que não haja uma vinculação direta ao plano de saúde IP. E aí eu não tinha, né? A Evelyn não tinha, a Luciana também, ela é por outro viés que ela tem. Então eu disse, não, tudo bem, vamos começar. É uma mediação. E aí a gente começa, né, de forma técnica, né? Porque as pessoas confundem e a gente ouve falar que mediação é uma conversinha. Né? Mediação é técnica, é pura técnica. Se a gente não utilizar as técnicas, no contexto e momento certo, provavelmente ela não vai dar certo. Pode ser uma mediação, uma briga de vizinhos, né, uma discussão familiar ou uma mediação de alta complexidade como essa do transporte público. Só que. Só deixa eu pegar um gancho aqui, Carla, se você me permitir, porque o que você trouxe aqui foi fundamental. E se eu anotei direito, então é o seguinte: havia um histórico no Rio Grande do Sul de mediação com entes públicos, que depois Uhum, de uma mediação que começou lá em 2020 com o transporte uhum, público, onde vocês uhum, tinham trabalhado nessas mediações. O Judiciário do Rio Grande do Sul recebe essa demanda desses 18 hospitais, dizendo: olha, a gente não concorda aí com as normativas que estão sendo expedidas pelo IP, que estão norteando aqui agora, diferentemente do que era, as nossas remunerações pelos atendimentos dos segurados. E aí, então, diante da experiência que vocês três mediadoras já tinham com mediação desse porte, dessa magnitude, e sobretudo com entes públicos, o judiciário delega a vocês essas mediações, fazendo uma observação. Poderão participar mediadoras que não sejam seguradas do plano, para que justamente o uhum, princípio da imparcialidade fique preservado. E aí, então, diante da sinalização de vocês, ok, realmente quem vai atuar não é segurada do IP, se dá o ponto de partida, então, para o início dos trabalhos. É isso? é isso mesmo. Tá. Aí a gente começa a fazer o quê? Estudar o tema, né? Porque é um tema complexo, não é transporte, é saúde, Uhum. não é o direito social de transporte, é o direito social de saúde. E aí a gente começa a estudar o tema para entender a linguagem que é falada. E eu trago esse exemplo, Henrique, em quase todas as minhas aulas de empresarial, principalmente, que tem uma entrevista, tu já deve ter visto, do Roberto Dávila com o William Ury, que eu considero um dos maiores negociadores, né, da nossa história. E o Roberto Dávila pergunta para ele, quem é o maior líder, né, o maior negociador que tu considera? E ele traz o Mandela como um dos maiores negociadores da história. E ele diz o porquê. O Mandela ficou 27 anos preso e a primeira coisa que ele fez na prisão foi aprender a língua do inimigo. Se eu não entendo o que as pessoas estão falando, eu não vou conseguir ir adiante, aplicar as técnicas da mediação, se a linguagem é desconhecida pelo mediador. O mediador vai fazer o papel aquele do observador, né, em caso de treinamento, de uma samambaia, porque que perguntas ele vai fazer, que critérios objetivos ele vai ter, se ele não consegue entender o que as pessoas falam. E eu vou te dizer assim, não foi fácil, teve um determinado momento em que eles falavam OPME, OPME, e aí eu pedi para parar e disse, olha, eu peço desculpas, mas a gente ainda não chegou nessa linguagem avançada
Pois né, na área é. da saúde. E eu sou obrigado, eu vou ter que interromper, vocês Não, vão me vai interrompendo, desculpar fica à hoje que vontade. eu vou ser mal educado, mas é que é de tanta riqueza o que vocês estão trazendo que eu vou ter que fazer interrupções, porque aí quando você me diz, olha só, Henrique, nós fomos mediar algo que nós realmente desconhecíamos, inclusive a linguagem técnica, e você está nesse nicho, nesse momento, de dizer o quão importante é para o mediador poder desenvolver a sua atuação e, inclusive, elaborar perguntas, ele ter domínio do assunto. E isso conversa já diretamente com algo que eu defendo, que é uma bandeira do Mediadores Brasil, de que os mediadores sejam especializados. Porque Uhum, mediador genérico para mim é algo que não conversa com a nossa realidade. Hoje a uhum, medicina, né, é altamente especializada, a advocacia hoje também totalmente já segmentada em nichos muito específicos e nós mediadores achando que porque fizemos um curso de 100 horas estamos prontos para mediar do agronegócio à briga do vizinho, né? E aí eu já fico meio preocupado com isso. uhum. Mas eu trago essa reflexão para dizer: eu estou aqui com uma doutoranda em políticas públicas, com uma advogada colaborativa e com uma advogada especializada na área empresarial. E aí você me traz. Nós fomos mediar um caso de altíssima complexidade que envolvia um plano de saúde e inúmeros hospitais. O que vocês fizeram para poder dizer, estamos em condições de conversar com essas pessoas que são altamente especializadas nesse segmento diante de um assunto tão técnico? Qual foi o percurso aí? É simples até, né? A gente. A humildade, né, gente? O mediador é humilde, né, gente? Mediador é Não, mas humilde sempre, né? é algo. Isso eu trouxe da minha especialização, né? E eu fiz em Brasília. E o que veio, isso foi há anos atrás, eu nem me lembro quando fez a especialização. E hoje, já com mestrado, eu tenho uma nova visão também. É, a gente não ouve falar em análise do conflito, né? E isso nada mais é que análise do conflito. E análise do conflito ela tem etapas, ela tem técnicas também. Por exemplo, quando a gente pega um conflito, esse conflito dos hospitais com o ente público, ele é classificado como o quê? Mediação coletiva com o ente público. Ah, a- Como é que eu me deparei com mediação coletiva? Lá atrás, em, sei lá, 2013, eu acho, a gente fez o primeiro curso aqui no Judiciário com mediação coletiva, depois eu fiz um outro, acho que em 2017, me certifiquei em mediação coletiva e ela é direcionada aqui no Judiciário para conflitos fundiários, casos de reintegração de posse, mas ela é muito sistematizada. E foi a partir disso que, como eu fui instrutora do primeiro curso de empresarial aqui no Rio Grande do Sul, estou sendo do segundo também, de mediadores, para formar mediadores empresariais, eu trouxe essa adaptação da mediação coletiva, com entes públicos para a mediação empresarial também, e principalmente quando há entes públicos. Mas eu acho que em toda a mediação, essa análise do conflito, onde a gente analisa histórico, missão, valores, né, dos entes, a definição dos atores, a dimensão do conflito. Esse é o primeiro item da nossa análise. Aonde esse conflito, e aí eu trago um pouquinho do Riskin, né, que ele tem o gráfico da dimensão de conflito, o objeto litigioso chega até a atingir situações comunitárias. Quando eu estabeleço a dimensão do conflito, isso é muito curioso, porque quando a gente leva isso mesmo para mediadores em formação civil, e uma vez, lembra, Lu, a gente levou, eu estava numa aula. E um colega chegou e falou assim: tá, Carla, mas esse conflito que que foi resolvido do transporte público de Porto Alegre, que validade ele vai ter?
porque está mudando a gestão da prefeitura. Tinha eleições naquele ano. E eu disse assim: olha, ele vai ter a validade de uma sentença transitada em julgado. O novo prefeito, não importa se for o mesmo, não importa se for o outro, vai ter que seguir esses mesmos passos que estão ali narrados no acordo. Aí ele disse: tu tem a ideia de que através da mediação a gente pode planejar uma cidade, planejar um país, planejar o mundo com, com a colaboração de muitas pessoas, de várias entidades, Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário, empresas privadas. Então, com a colaboração de todos, pode haver a satisfação, ao mesmo tempo, né, de todos os envolvidos naquele conflito e o planejamento, né, para que esse planejamento seja seguro, porque vai ter uma sentença, e isso aconteceu, né? O prefeito seguinte, ele até telefonou e disse assim: olha, eu quero saber o que que eu vou fazer com esse acordo aqui feito na gestão anterior. Aí eu disse: olha, prefeito, vai ter que ser cumprido, né? É uma sentença transitada em julgado. Ela não cabe recurso da sentença em mediação. É mais uma vantagem da mediação. E aí ele disse: tá, mas de que forma eu posso modificar? Através de outra mediação. E assim começaram as outras mediações com qual foco? Com o interesse público, né, Henrique? Porque quando tu traz o interesse público em todas essas mediações, e não foi diferente da mediação dos hospitais, as pessoas se mobilizam, né? E como essas mediações há uma relativização da confidencialidade, todas as sessões individuais elas são confidenciais. Agora, as sessões conjuntas elas são publicizadas. Luciana pode falar um pouquinho Ah, sobre então isso, que é isso. é, Eu vou pegar esse recorte, porque aí pode pegar. agora vocês quebraram um outro paradigma aqui da mediação, ok? Porque aí você vem e me diz, Henrique, uma mediação coletiva com ente público, as sessões individuais, sim, elas estão pautadas e são protegidas aí pelo princípio da confidencialidade. Todavia, a sessão conjunta, onde todos estão, é dado aí, é relativizado esse princípio da confidencialidade, porque há de se dar publicidade em função de que tem um ente público envolvido. Luciana, vai dar nó na cabeça de muita gente agora, né? Não, não Explica dá para a nó, não. gente um pouco melhor isso. Na verdade, né, Henrique, a nossa lei já diz isso, né? A nossa lei da mediação, ela abre esse precedente aí, né, da confidencialidade na presença de ente público, inclusive pelo fato de haver interesse público, né? Então, assim, essas mediações que nós realizamos, são produzidos relatórios, né? E esses relatórios, eles são levados para o processo. Claro, quando a gente fala, né, relativização da confidencialidade, não significa que a gente vai para o jornal botar, né, fazer notícia não, não é nessa questão. Mas a possibilidade de quem tem interesse poder ver esses relatórios no processo. Isso sim, né? Isso é permitido quando há um interesse público. Porque o interesse. O dinheiro público está sendo movimentado, né, nessas mediações. Então, o público se interessa, eles querem saber onde está indo o seu dinheiro, né? Então, isso é um diferencial muito importante dessas mediações coletivas com o ente público, porque realmente a gente tem condição de, é quase que praticamente uma prestação de contas da mediação, do andamento da mediação com esses relatórios, né? E não são, é diferente de atas, né? Nós temos as atas das mediações e tem esses relatórios que mostram o andamento daquilo, até porque quando a gente retorna, né, são mediações longas, mediações que entre uma sessão ou outra, às vezes precisa de um tempo maior para as partes se prepararem para a próxima sessão, então a gente também já retoma na mesma página, né? Com esses relatórios a gente traz tudo que foi falado, né? E já se retoma de um mesmo patamar, assim, para que todo mundo fique, né, no mesmo foco.
Então, esses relatórios são extremamente importantes, a gente sempre realizou, né, tanto nos ônibus, agora nessas mediações da saúde, né, do IP e com hospitais, também fizemos esses relatórios, porque isso dá um respaldo bem grande, tanto para a equipe de mediação, quanto para todo mundo que tem interesse, né, nesses casos, né, enfim, quem está envolvido até no próprio plano de saúde, ou até os próprios beneficiários, né, foram mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas com esse acordo, então esse é um número muito grande de interessados de saber, né, o que está acontecendo. Então, isso é um ponto extremamente positivo, né, da mediação coletiva com a participação dos entes públicos, né? E aí, quando você me traz, Luciana, 1 milhão de pessoas diretamente afetadas por uma mediação como essa que vocês conduziram, eu fico aqui pensando na magnitude, na complexidade de uma mediação dessa. E aí eu preciso fazer uma pergunta aqui. A gente falou já de uma particularidade, que é essa de que as sessões conjuntas são informadas porque, afinal de contas, ali está sendo gerido algo de interesse social, de interesse da população. Bom, dentre essas particularidades, e a gente está falando de uma mediação com múltiplos interesses, né? Com uma pluralidade absurda de interesses, porque cada hospital tem uma realidade distinta, temos aí o plano de saúde que também tem os seus interesses, e há, inclusive, aí uma eventualidade e que eu quero ouvir vocês sobre isso, sobre equilíbrio de poder numa relação com tantos entes envolvidos. E aí, algo que me vem forte aqui é que metodologia? Qual foi a linha que vocês trabalharam numa mediação dessa envergadura, com essa soma de pessoas, de múltiplos interesses e de posições de poder distintas? Primeiro a gente classifica, né, Henrique, a mediação, o tipo de mediação que ela vai se desenvolver. Depois a gente faz, então, análise do conflito, fazendo análise do contexto, né? Se estuda histórico, a missão e valores de todos os entes envolvidos, né? Uau. Não só dos hospitais, assim também como o plano de saúde, né? Que ele parte dele, ele é financiado também pelo poder público, então tá inserido, o governo do estado está inserido, né? O governo do estado também. Assim como uma contribuição dos próprios funcionários públicos, né? Eles contribuem para esse plano de saúde e ele e esse histórico, por exemplo, ele tinha sido recentemente reajustado, né? Os valores de contribuição, elas tinham sido recentemente alteradas, né, para maior, para que o plano de saúde do Estado, o IP, não, saísse do déficit, né, e pudesse fazer os pagamentos como previsto para os hospitais, médicos, enfim, toda a rede, né, de saúde que eles são vinculados. Depois a gente definiu os atores. Quem seriam os atores principais, tá? E aí, como atores principais, e sempre, Henrique, sempre isso foi reunião em equipe, né? Eu, Luciana e Evelyn, a cada passo que a gente dava, a gente se reunia, olha, o que que vocês acham, né? Esse é importante, esse não é importante, esse entra agora, e é muito parecido com um jogo de xadrez. A gente tem que saber que peça a gente avança, que peça a gente vai para trás, sabe, é uma estratégia de negociação para que atenda à satisfação de todos esses interesses. E a gente tem que considerar também interesses políticos. Existem interesses políticos vinculados a esses que têm que ser considerados, né? O interesse privado dos hospitais, interesse dos funcionários públicos, interesse dos dirigentes dos planos de saúde, e por trás desses CNPJs são pessoas com suas particularidades que muitas vezes nas sessões individuais elas afloram, né? E a gente vai ter também que, com técnica, saber se adequar e tratar
e até com a mudança de atores. E essa mudança de atores, às vezes, ela é percebida por eles, né? Dependendo da técnica de pergunta que se aplica, ou, por exemplo, se tu aplica uma validação de sentimento, onde um dos atores, né? E aí a Evelyn pode falar sobre isso, que ela estava presente. Outra técnica que a gente usou foi a visita técnica. Nós fomos ao hospital, fazer uma visita técnica para entender qual era o funcionamento daquele hospital. Por que eles rejeitavam as instruções normativas e queriam continuar sendo remunerados através, né, dos medicamentos? O que isso influenciava? E eles traziam muito a taxa de logística. E a gente foi estudar o que é uma taxa de logística. E a gente não tinha ideia do que a chegada do medicamento no hospital engloba um número enorme de funcionários. É aquele funcionário que distribui, aquele funcionário que parte o medicamento, aquele funcionário que coloca lá no freezer, que cuida para saber, né, quanto tempo tem que ficar, que registra a entrada e a saída, a validade daquele medicamento. Então, a taxa é uma logística para chegar um medicamento num hospital e ser usado, e até colocar fora esse medicamento também traz a necessidade, né, de pessoas que vão trabalhar na logística do medicamento. Então, tinha uma série de situações que vinham sendo trazidas, e aí o que a gente fazia? Uma readequação do nosso fluxo de desenvolvimento da mediação. E aí depois a gente pode demonstrar que o fluxo, como é que ele foi feito, porque o fluxo ele é um resultado do que efetivamente aconteceu. O que está por trás disso, que são nossas reuniões, né, de trabalho, as nossas indagações e até planos, vamos seguir assim, vamos seguir de outra maneira, vamos fazer sessões individuais com todos os hospitais, sim, vamos fazer com todos os hospitais, vamos fazer coleta de informação e entender, né, a particularidade de cada um. Vamos reunir em sessão conjunta? Não, ainda não dá. Vamos fazer reunião, então, conjuntas parciais. Ou seja, IP e cada hospital, IP e cada hospital, né, para saber também as suas nuances com cada hospital. A visita técnica eu achei assim que foi algo trazido um pouco da mediação coletiva em conflitos fundiários, onde a gente faz audiências públicas, né? Vai lá na comunidade e organiza aquela comunidade para que eles tenham líderes, né? Para que possam comparecer nas mediações. E veio dessa ideia a visita técnica, de ir ao hospital, entender o funcionamento, de ir ao IP, entender o funcionamento do plano de saúde com todos as pessoas que tinham autonomia, né, e participavam e o porquê a mudança de normativa, que mais, e a gente viu que mais indignava os hospitais era a imposição, né? E eu trago uma fala que é da doutora Josiane, que foi numa defesa de tese dela. Ela diz o seguinte, ó, sempre que eu imponho uma decisão, eu estou colonizando o outro. E quem gosta de ser colonizado, né? E isso foi sentido assim, né, Evelyn e Lu, eu acho que a gente sentiu muito, né? Essa imposição das instruções foi o que gerou o conflito, entende, Henrique? Se tivesse tido uma conversa prévia, se tivesse tido uma mediação prévia à entrada do processo, eu não teria processo. Certamente não teria processo. Família do Mediadores Brasil, eu quero dizer para vocês que eu achei que nós íamos ter uma aula de mediação hoje, mas na verdade não está sendo uma aula, está sendo um curso de mediação, porque
O que eu já anotei aqui, eu vou precisar de uns 4 encontros, então eu já vou dizer para vocês. Não vai dar para esgotar hoje, porque tem muita coisa aqui que eu preciso perguntar. E aí, Carla, você trouxe num determinado ponto da tua fala, nossa, e eu fui anotando aqui algo que me chamou bastante atenção. Nós fazíamos reuniões periódicas. Trabalhávamos, a equipe se reunia. Trabalhávamos, voltávamos para uma reunião. Bom, o que que isso aonde que isso me leva? Para a comediação, porque vocês trabalharam aí em equipe, né? Uhum. E aí eu preciso perguntar, porque para mim trabalhar em equipe, inclusive com mais de 2 mediadores, é extremamente desafiador e tem que estar muito alinhado, né? E não é apenas estar sintonizado, porque a gente às vezes tem Não. sintonia com a pessoa, mas a gente precisa alinhar com ela o tempo todo o próximo passo, o trabalho que vai sendo feito. Porque eu acho que trabalhar em comediação, usando uma metáfora aqui, é você dançar uma música, né? Os passos têm que estar muito sintonizados, a coisa tem que fluir muito leve para que não fique nada ali engessado e que qualquer necessidade de improviso, inclusive, ambos tenham tanta sintonia que eles conseguem fazê-lo inclusive sem ser percebido. A pergunta que eu trago é, nesse contexto, onde vocês trabalharam em comediação, e me parece que foram muitas sessões, ao que eu lembro, eu li aí que ultrapassou 70 sessões de mediação, 72. 72. Olha isso, gente, 72 sessões de mediação. Como é que se deu esse trabalho em comediação? Como é que vocês conseguiram, durante todo esse percurso, manter essa sintonia fina, manter aí esse envolvimento diante, inclusive, de uma exaustão, de um cansaço, porque em algum momento, obviamente, que ele vem. Me contem um pouco sobre trabalhar em comediação num caso desse de mediação coletiva com um ente público com 72 sessões. Acho que a Lu Henrique, pode falar, né, Lu? eu acho que a comediação, né, e aqui eu vou até especificar mais na equipe de mediação, é o ponto fundamental, né, nesse tipo de mediação complexa, a participação de um número maior de pessoas, né, que não são só, as partes não são representadas só por um ou dois, né, são 30, são 40 que a gente lida numa sessão de mediação. E essa mediação ela foi muito diferenciada, até porque assim, nós tivemos muitas sessões online, tivemos muitas sessões presenciais quando necessárias. Então, assim, a gente trabalhou de forma híbrida. Mas, assim, voltando à questão da equipe, né? Primeiro que nós, desde o início, assim, como a Carla falou, né? Nós estudamos esse caso conjuntamente, né? Profundamente tudo que a gente precisava saber sobre o plano, sobre o IP, sobre a questão das normativas, estudamos profundamente essas 6 normativas que foram impostas, né, para conseguir entender e também, como a Carla disse, né, falar na mesma linguagem deles, né, porque senão fica muito truncado, a gente se sente muito vulnerável na mediação se a gente entra, né, de uma forma assim, sem saber nada. Não que o mediador, né, a gente sabe disso, que o mediador tenha que saber sobre tudo. Não, não é isso. Mas assim, o mínimo que se precisa para conversar, né, como esses termos, como o que está acontecendo, sobre o processo, enfim, né? Isso a gente estudou e a gente exaustivamente estudou, né, para lidar com esse caso. E é claro que nós tivemos também, né, no planejamento dessa mediação, a gente também faz combinações prévias, né, que são nossas da equipe. A gente faz até mesmo a questão de quem vai fazer exatamente o quê, né, para a gente não se atropelar e a gente ter cada um espaço dentro da mediação, né? Então, nós determinamos para esse caso que as 3 mediadoras são competentes para exercer qualquer função, mas para esse caso, né? E a gente já estabeleceu que então a Carla foi a negociadora propriamente dita, e isso ela faz excelentemente bem, e a gente aproveitou as habilidades aí, né, de cada uma. Né? A Carla tem mais experiência, né, que eu e a Evelyn,
faz as negociações perfeitamente bem, já vem, né, também lá desde do transporte público. Mas só deixa eu dar Ah, Lu, só para dar um parênteses. Quando a Lu diz que eu sou a negociadora, na verdade, eu verbalizo todo o trabalho que a gente faz no backstage, né? Não quer dizer que porque eu tenha mais habilidade, porque muitas vezes, tanto o Lu quanto o Evelyn, que estão observando, né, elas têm perspectivas diferentes da minha, que depois, na reunião, elas dizem, olha, Carla, eu acho que naquele momento a gente deveria ter feito isso ou aquilo, vamos fazer de maneira diferente agora. Por exemplo, quando a gente fez as primeiras reuniões individuais com cada hospital, online, de forma online, né? Tanto a Evelyn quanto a Lu trouxeram. Vamos tentar fazer de forma presencial, com um maior número de hospitais, porque eu acho que vai dar mais efetividade a gente chegar num denominador comum, porque apesar de cada hospital ter sua particularidade, as instruções normativas servem para todos, né? Então a gente tinha que chegar num denominador comum. E muitas vezes a gente que tá, e tu deve saber disso, né, Henrique? Quando tu tá verbalizando, alguma escuta não escuta, né? E o entre linhas fica bem mais claro para quem está ali, né, de coadjuvante na mediação. Só para que às vezes acham, não, eu sou negociador, eu faço. Não, é um não, trabalho em eu até equipe o ia tempo comentar inteiro. isso. E é importante que tenha, né, esses olhos, né? Eu me lembro bem, né, Carla, na mediação do transporte público, que eram muitas pessoas, realmente muitas pessoas na tela, e eu ficava nessa a observação, assim, né, até para dizer, Carla, e a gente falava até pelo celular, né, de Carla, fulano está mais incomodado, e a Carla já passava a palavra para aquela pessoa primeiro. Então, assim, a gente tem é importante, né, que tenha dentro dessa equipe esse respaldo, esse apoio, né, e não importa quem está fazendo o quê, né, a divisão é meramente uma combinação, né, assim como, por exemplo, esses relatórios que precisam ser, né, relativizados e ir para o processo, já era uma função mais minha, a Evelyn também já fazia muito, até né, pela exercer a advocacia, também os estudos das normativas, contratos, essa parte mais jurídica, mas isso também a gente, apesar de ter né, digamos, divisão, todas exerciam, todas estavam juntas em todos os papéis, né? É mais no sentido de organizar a sessão para que ninguém se sobreponha, né? Daqui a pouco uma está falando, vem a outra fala em cima. Então, essa organização, ela facilita muito porque a gente precisa fazer o diálogo evoluir, né? Então não vai ser entre as mediadoras que a gente vai criar confusão, né? Então a gente precisa trabalhar de uma forma muito organizada, de uma forma assim, uma sintonia fina muito boa, né? E a gente já vem, a Evelyn já é mais para cá, né? Mais recentemente, mas eu e a Carla já viemos de muitas sessões do transporte público, nós fizemos mais de 22 sessões. Então a gente sabe assim Não no foi só olhar uma da transporte, outra, né, Lu? né? Quando É. precisa de alguma coisa, né? Ou até uma pausa, ou seja o que for, né? De Já tudo que tivemos do lixo também, do lembra, Lu? lixo, Tivemos exatamente, do lixo aqui do. do Isso foi, estacionamento. né, Carla, um resultado muito interessante que nessas mediações, né, o lixo, mais de 20 no transporte, agora essa questão dos hospitais, né, o estacionamento também, a Zona Azul, né, Também, estacionamento Zona que é da. Azul. Então, assim, a gente fica feliz, né, Henrique, de ver que o município aqui ele já entende, ele já sabe, ele já entende que isso funciona, né, que Uhum. pode vir para a mediação mesmo antecedente a um processo, que existe uma forma de conversar sobre isso e que esse talvez seja o melhor caminho, né? E eles já entendem isso e eles têm buscado esse caminho. Então, é uma coisa que eu sempre falo, já falei em outras conversas contigo também, né? As boas experiências que a gente proporciona, né, como mediador, com um trabalho eficiente na mediação,
vão fazendo, e vão trazendo outros resultados e vão trazendo a credibilidade da mediação para os advogados, que são as pessoas que trazem essas indicações, né, das mediações para o tribunal ou até para as câmaras, né, individualmente, enfim. Então é importante, eu acho esse ponto assim muito interessante é proporcionar, né? A gente fazer o melhor trabalho possível e essa equipe a gente trabalha muito, a gente conversa muito, a gente conversa de madrugada, de noite não tem hora. Se a sessão amanhã a gente faz, né, exaustivas conversas, né, e de trocas para que a gente venha bem munidas, né, e a Carla ali na negociação também esteja com todos os instrumentos que ela precisa e a gente apoiando também e funciona muito bem e a gente fica muito feliz, né, com essa união, né? Essa sintonia, que eu acho que é essa palavra, sintonia que existe na equipe, e isso é importante, né? A gente não pode dizer, e aí eu até me arrisco a dizer, né? O mediador ele tem que estar pronto para mediar com qualquer mediador que apareça. Ok, tudo bem, a gente está pronto, se prepara, mas sim, a sintonia faz toda a diferença, né? Uma equipe sintonizada, preparada, que conheça os elementos que estão ali, faz muita diferença. Luciana, tem uma fala tua aqui que ficou reverberando aqui em mim, porque vocês estão fazendo um trabalho único, de novo, algo inédito nesse país. E aí você diz, aqui, e aí você se refere a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, aqui os administradores públicos já entenderam, já perceberam a potência da mediação. E aí eu associo isso, e aí eu vou pedir aqui para a Evelyn que me ajude agora. Evelyn, eu estou tentando selecionar alguma pergunta, porque eu estou aqui com um cesto, né? Mas Uhum. eu vou tentando deixar algumas de lado, porque está difícil. Uhum. Veja só, Evelyn, pegando esse gancho da Luciana, onde ela diz, então, né, que os gestores públicos já perceberam a potência do Instituto, vocês já perceberam a potência que vocês têm trabalhando juntas diante dessa sintonia que vocês construíram na vivência e no próprio fazer da mediação. E aí eu junto essa informação com 72 sessões e eu fico aqui com um questionamento. Como é que vocês fizeram para manter o engajamento, para manter a adesão dessas pessoas? Porque uma coisa é os mediadores, ok, já trabalhamos juntos, somos parceiras, já temos aí um percurso feito, a gente já sabe como a coisa funciona. Mas a gente tem que pensar que tem mediandos que estão ali se deparando com intermináveis 72 sessões, porque isso é um universo enorme, e eu gostaria, inclusive, que você nos dissesse quanto tempo levou para realizar essas 72 sessões. Como é que vocês fizeram para conseguir a adesão dessas pessoas no sentido de dizer, estamos num momento aqui de impasse, a coisa não está evoluindo, a fadiga está aparecendo, mas não. É, as mediadoras entraram e disseram: vem com a gente, segura na mão que a gente vai chegar a um bom lugar. Explica um pouco para nós esse desafio aí. Conta do início lá, Vou Evelyn. contar do início. Foram 200 horas de mediação, Henrique. Mas assim, Para. Como é que é? de mediação, 200 Repete horas esse de número. mediação. Você está dizendo que em mesa, com os envolvidos, 200 horas? 200 horas. Em mesa com a gente se apega a 72 sessões, né? Mas foram 200 horas. E assim, ó, é importante trazer um contexto, né? Eram quatro processos, né? Onde nós tínhamos, em alguns, a Defensoria Pública contra o MP e os hospitais, contra o IP e os hospitais, né? Na outra, os hospitais contra o IP, no outro, o IP contra os hospitais, os usuários contra o IP e os hospitais. Então, assim, eram quatro processos complexos, né? Aonde as partes, os envolvidos, estavam negociando há muito tempo. Eles vinham negociando, Gurias não lembro agora se são há 2 ou 3 anos, eles vinham 2 ou 3 conversando, anos, né? eles já vinham conversando, tentando resolver essa questão, né? Às vezes com a intermediação de um deputado, na Assembleia Legislativa, às vezes na Casa Civil, né? Com o governo do Estado, e
a situação ela não evoluía, né? E acabou culminando nesses processos todos. Ah, a primeira sessão era uma sessão que era para ser uma pré-mediação, uma sessão individual, Com né? IP, né? Só com o IP, com o plano de saúde, mas o sistema intimou todo mundo para a sessão. Então, nós tínhamos todas as pessoas, todos os envolvidos numa sessão, foi caótica, né? Foi uma sessão Quando você muito fala em difícil. sistema, é o sistema do O TJ. sistema do TJ Tá, poderia. O sistema de mediação do Isso. Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que se chama METS. Nós temos. entendi. O Então, processo a está primeira no. sessão teve também o temperinho da surpresa, é isso? Teve para a Tá, equipe de mediação e para os mediandos. Ela foi caótica, né? tá. E, e aí, quando nós terminamos a sessão, né, com os mediandos, então, insatisfeitos, sabe? Porque eles não entendiam o que, que era a mediação, né? Eles não conheciam o procedimento, não sabiam, né, não tinham ideia do que ia acontecer, e nós estávamos sentadas ali pensando em como que a gente ia, então, desatar esse nó, né, e organizar esse procedimento. Então, foi fundamental nós construirmos a confiança, né, com eles, fazer um bom rapport e trazer uma transparência sobre o papel do mediador, né, que nós não estávamos ali para decidir nada, né, que nós não temos esse poder de decisão, que nós somos facilitadores, né? E aí, quando nós trazíamos no primeiro momento que nós éramos facilitadores, eles diziam, não, mas a gente vem conversando sobre isso há muito tempo, por que que vocês vão conseguir fazer diferente? Né? E aí vem a questão que a Carla trouxe muito bem da análise do conflito. Aí, quando nós começamos a explicar para eles o procedimento, apresentamos um plano de trabalho, que depois, que no fluxo aparece muito bem, né? E a gente foi conquistando a confiança, foi trazendo eles para o procedimento, mas era o tempo inteiro a gente trazendo essa questão, esse viés colaborativo, né? Toda a sessão, a Carla, ela iniciava, né, trazendo a questão da colaboração, de que a gente ali não ia impor nenhuma decisão, que nós íamos trabalhar as necessidades e os interesses e íamos fazer uma construção, né, sobre tudo que vinha sendo posto na mesa. E aí nós decidimos, num primeiro momento, trabalhar individualmente com cada parte envolvida no processo. Por isso que foram muitas sessões individuais, né? Cada um trazendo a sua realidade, os seus interesses, né, distintos, né? Alguns interesses eram comuns, outros eram particulares de cada um. Alguns desses interesses particulares a gente foi resolvendo ao longo da mediação, né? Eles foram se resolvendo, nem integraram o acordo, mas foram sendo resolvidos, e isso foi trazendo a confiança das partes, né? Quando eles conseguiram sair das suas posições, né, e olhar para o outro, né? Então tinham questões assim que eram temas extremamente sensíveis, e nós tínhamos muito cuidado com esses temas sensíveis para não colocar eles a toda hora na mesa, porque quando eles vinham era uma explosão, né? Eu Então a acho que gente é foi legal trazendo, falar né? sobre a questão do. Nós Eles somos. traziam sempre, Henrique, É, o IP trazia, né, que os hospitais queriam ter lucro em isso. cima da remuneração do que o IP dava para eles. E isso a gente foi detalhar assim, sobre o que que eles estão falando, que Isso. lucro é esse, né? Então a gente ia com os hospitais e queria entender, porque a maioria são entidades filantrópicas, né, que não visam o lucro, mas eles trouxeram, a gente precisa de uma margem de resultado. Então, até a linguagem foi mudando no desenvolver da mediação. Isso. Olha, agora a gente não vai mais falar em lucro. Um Ficou, superávit, né? ficou superado essa situação do lucro, porque a gente entendeu que o que eles necessitam é uma margem de resultado. E qual o objetivo dessa margem de resultado? E por
uma questão, sei lá, do destino. A gente estava numa mediação com um hospital e o hospital trouxe: espera aí que eu tenho que parar porque o administrador teve uma cirurgia, está tendo uma cirurgia e o aparelho quebrou. A gente tem que repor agora por outro, senão pode causar morte até, né, do paciente. E ele tinha que gastar R$ 50.000 ali na hora para repor o aparelho, né, e continuar a cirurgia. Então ficou muito claro, né, através de uma experiência fática, o que que é essa margem de resultado. Então eles precisam ter uma margem de resultado para que eles possam atualizar os hospitais com novos aparelhos, com cursos para os seus integrantes. Então, tudo isso foi detalhado. E aí a linguagem mudou também, né, Evelyn? Eu acho Isso. que a relação de confiança, ela criou um espaço para uma maior flexibilidade, né, entre essa restauração, né? O impacto da relação de confiança, ela trouxe uma maior flexibilização, Uhum. construiu a confiança mútua entre eles, né? E aí eles começaram a fazer concessões, entende? Concessões no sentido de entender o lugar de um e o lugar de outro, Isso. né? Evelyn, A gente sai de posições rígidas que nós tínhamos no início Muito. da mediação e passamos para pontos de negociações flexíveis, né? isso. Então, Aí, isso foi Evelyn, super importante. eu vou te devolver aqui para te fechar o teu raciocínio, mas eu preciso aqui fazer um recorte, porque acho que é Uhum. importantíssimo para a família do Mediadores Brasil, porque temos aqui muitos mediadores que vão estar assistindo essa fala de vocês. E pego essa tua fala, Evelyn, com a da Carla, porque vocês me trazem aqui uma informação que eu acho que é importante a gente realmente botar à luz. Vejam, a gente está falando de um conflito que se origina, sobretudo, numa situação financeira. Havia ali uma discussão de valores sobre o que estava sendo pago e o que estava sendo recebido. E aí vocês me dizem, Henrique, dentro de um conflito que tinha como principal foco uma questão financeira, a simples troca, a substituição de uma palavra lucro por margem de resultado fez toda a diferença na condução. E eu faço esse recorte para mostrar para nós e para todos os mediadores a força da palavra. Uma Uhum. expressão fez toda a diferença. Então, muito, muito, muito importante. Eu não podia deixar de fazer esse ponto aqui. E desculpa, Evelyn, te devolvo aí. Não, mas é isso, e isso foi fundamental, né, nessas 200 horas de mediação, né? E o estudo das instruções normativas, né, Evelyn, que tu fez É, muito bem feito, para a gente entender o que que aquelas instruções normativas, que era só isso que eles traziam, causava tanto desconforto, né, nos hospitais. Havia também uma relação de hierarquia, né, em relação a esses hospitais de alta complexidade com o plano de saúde, né? Então, mais ou menos, as normas eram ditadas pelos hospitais, né, anteriormente. E aí, com o advindo das instruções normativas e mudança de métrica dos honorários, houve um desconforto muito grande, porque e uma instabilidade, né? É como a linha da vida, o ciclo da vida, né? De repente Uhum. tem uma separação e aí a família se desestabiliza e a tendência à homeostase. E esse é o trabalho do mediador, né? Trazer eles para a estabilidade novamente. E foi nesse momento que eu acho, né, Gurias, que a gente isso, conseguiu virar a trazer chave. eles para a estabilidade e começar então a fazer concessões, ou seja, a gente restaurou uma confiança, né, que eles estava quebrada com o implemento das instruções normativas e eles precisavam entender então o porquê também o implemento das instruções normativas. Mas não bastava, não basta, e aí eu trago muito, Henrique, o que eu já tinha visto
alguns textos sobre multiparcialidade do mediador e não imparcialidade. E agora, em julho, que eu passei 20 dias lá no mestrado na Argentina, todos os professores trouxeram, né, a questão do sistema e o quanto o mediador ele está inserido nesse sistema. Então, o mediador ele tem uma função de multiparcialidade. Ele está com todos, né? E a imparcialidade traz ele para fora do sistema. Mas ele está inserido naquele sistema e o nosso trabalho é o atendimento das necessidades e interesses de todos os envolvidos no sistema. Então, para a gente conseguir trazer eles para a estabilidade, a gente vai ter que estar inserido naquele contexto também e entender o lugar de um e o lugar de outro. O lugar de que o IP ele tem uma questão financeira que não pode ser diferente, tanto que a gente passou de um reajuste. Inicialmente, a primeira proposta era um reajuste linear para todos os hospitais, porque são 241 hospitais. 18 estavam em mediação. Por que esses 18? Esses 18 atendem 60% a 80% de todos os conveniados, porque são os hospitais de alta complexidade e a Santa Casa de altíssima complexidade. Então, esse reajuste linear, ele iria atender a todos, mas não ia atender a demanda dos de alta complexidade, que é onde se gasta mais materiais, o corpo médico é mais especializado, as salas de UTI, São cirurgia, realidades etc, etc. diferentes Diferentes, que precisam diferentes. ser olhadas de forma diferente. Que E, inclusive e, que e são avaliadas, né? representadas por categorias, né? E a gente trabalhava também É, observando as É, categorias, né? A1, A2, A3, A4, são categorias que existem essa classificação, né? e eu E, ainda e vou deixa pegar eu um fazer um gancho outro ponto aqui. aqui antes disso, só um detalhe importante que eu acho que a questão, né, do mediador, da mediação, né, o que a gente traz, o propósito, essas normativas, elas foram impostas, e antes eram eles quem tratavam disso, né, e essa imposição sem ter a voz, né, que a mediação é o espaço para a voz, então acho que isso também foi uma coisa muito positiva para eles, né, permanecerem em mediação, é o fato de ter um espaço de voz, né? Eles não tiveram voz para essas normativas, foram normativas que vieram totalmente impostas. E isso foi um grande impacto, teve um grande impacto para os hospitais, né? Uhum. Desculpe, É muito interessante mesmo, né, Lu? Foi isso mesmo. Eles tiveram uma imposição das normativas, né? Sempre na recusa delas. E a partir do momento em que veio de um dos hospitais com alta complexidade também a sugestão de um reajuste ponderado, né? Um reajuste, o mesmo bolo mas direcionado às questões mais complexas. Mantendo as instruções normativas, entendeu, Henrique? Então, não, as instruções normativas elas foram aceitas, elas continuam sendo validadas, só que o reajuste, ou seja, foi dado para aquelas categorias lá mais complexas, né? Uhum. A1, A2, então os ajustes foram direcionados. Era uma simples mudança de contexto, né? De contextualização de como aquele aporte financeiro que o IP tinha disponível seria direcionado. E aí houve um pleno consenso, né? 15 hospitais aceitaram as instruções normativas, né? Com esse reajuste ponderado, ou seja, reajuste diferenciado para determinadas categorias, como UTI, onde a gente traz ali no fluxo, a gente focou muito em trazer o que é uma diária de UTI, o que compreende uma diária de UTI. Por quê? Porque nós estávamos entendendo que, olha, isso aqui versa sobre alta complexidade. Se a Uhum. gente for incluir qualquer tipo de diária num gráfico, num fluxo de demonstração, não vai ter efeito, né, na reflexão deles do que é necessário para atender os interesses. Então, a gente procurou focar o que uma diária de UTI compreende,
porque nem isso era sabido, né, nem pela equipe e muitos dos que estavam presentes, porque em paralelo, Henrique, a gente teve reuniões individuais com o Ministério Público, Hum, que talvez o próximo passo do Ministério Público era denúncia ou coisas, né, do tipo que não iam agregar, né, nem para a sociedade, nem para todos os conveniados, nem para os hospitais, e talvez nem para o IP também. Né? Então, sempre se colocou como foco o interesse dos conveniados. E quando a Santa Casa não acordou no primeiro momento, nós todas, né, tanto eu quanto o Lu quanto o Evelyn, a gente percebeu nas entrelinhas que a Santa Casa tinha espaço para negociar. E hum. aí, gente, bom, nesse momento vamos fazer, mas a mediação não está acabada. A gente vai continuar em relação à Santa Casa. E assim aconteceu. O que que a Santa Casa precisava? De um reconhecimento da sua altíssima complexidade. Se tu tiver oportunidade, a gente até te leva lá para visitar. É uma cidade da saúde, né? Ela tem transplantes, ela tem N situações, a gente tem listado ali, que são diferenciadas, né? E vão atender o conveniado do IP. Então, ela precisava o quê? De uma categoria a mais. Isso que eu ia te perguntar. Ela Porque já estava na categoria máxima, junto com alguns outros Já estava hospitais no que não máximo. tinham tudo que ela tem de disponibilidade, né? tá? Então ela precisava de algo a mais. E aí, Então, inclusive dentro da própria mediação, ao que eu entendi lendo o case, vocês constroem espaço para que o plano de saúde do Estado e a Santa Casa construam juntos um nível superior ao que tinha até então. É isso? uhum. Uhum. Isso, E assim, exatamente. olha, sempre esse foi um dos acordos mais democráticos que a gente já enfrentou em mediação. Por quê, Henrique? Qualquer hospital vai poder se enquadrar nessa categoria a mais se eles tiverem os requisitos, por exemplo, começarem a fazer transplante, começarem a ter robôs, né, que fazem cirurgia, começarem a atender a uma necessidade muito grande aqui é as UTIs pediátricas, a UTI obstétrica, que Então não é praticamente a Santa uma Casa que tem. Então, não é uma criação para a Santa Casa, é Não. algo que foi construído para hospitais que atingem esse nível de excelência de serviços Exatamente. para os segurados do plano. Isso. Todo Qualquer hospital, hospital vai Aliás, poder se todos, né? enquadrar. todo É. hospital pode avançar de categoria, Henrique, Sim. desde que ele cumpra os requisitos, lá que estão pré-determinados nas normativas. Vocês mexeram, estou usando essa expressão básica aqui, mas para ficar claro, porque eu gostaria que isso ficasse bem entendido. Vocês mexeram, vocês alteraram a realidade da saúde no estado do Rio Grande do Sul, através da mediação. Porque vocês criam algo que até então não existia e que o Uhum, hospital de Porto Alegre, o hospital lá de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, pode chegar a usar, inclusive, esse nível novo que foi uhum, construído dentro desse caminho que vocês uhum. percorreram na mediação. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, né? Não, É, eu, isso eu nem digo vocês, né? Foi o sistema todo, né? O é, Não, sistema é. todo de mediação. Os, os, Gente, o... Olha, gente. gente, Nós e somos Henrique, realmente a gente. mediadores. Eu É, acho que a gente tem que aqui enaltecer, claro, obviamente que o trabalho de vocês é inconteste, mas a gente está aqui enaltecendo, sobretudo, não é a Carla, a Evelyn e a uhum, Luciana, é a mediação. Olha o que uhum, vocês, enquanto mediadoras, levaram ao Instituto, a potência que vocês utilizaram esse Instituto para dizer. uhum, Gente, na evolução da própria medicina, se faz necessário criar, no Rio Grande do Sul, uma tabela a mais, um nível a mais, para que possa atender hoje os serviços que são prestados. Então, sim, é uma alteração não só para os hospitais, para todos os usuários, mas da realidade da saúde do próprio Estado. E aí, uhum, realmente.
e eu vou usar a expressão aqui que eu anotei, porque eu adorei, gurias, né? Para deixar bem claro, Coisa de gaúcho. né? Para deixar bem claro que isso é, né, algo do Rio Grande do Sul. Então, gurias, vocês estão fazendo um trabalho que realmente aqui, posso falar, me emociona, porque é levar esse Instituto da Mediação a um lugar que me parece que efetivamente, na experiência brasileira, ainda nós não tínhamos alcançado. É algo muito grande, é algo realmente único, único. E Hum. aí, eu estou aqui pensando, né? Eu vou mostrar. Olha minhas fichinhas de anotação, gente. Porque vocês me trouxeram tanta coisa que eu estou com 1000 perguntas, mas o relógio corre, né? E eu não posso deixar de passar isso. Porque a gente está falando de uma mediação conduzida por 3 mediadoras, com diversos atores, 72 sessões. Um número que Evelyn me trouxe me estremeceu aqui na cadeira, 200 horas de sessão, afora os bastidores, que eu imagino que tenham sido muitas horas também. É, algo precisa ser feito para que as pessoas, inclusive, se localizem, né? Da onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. E aí vocês me disseram, fluxo de desenvolvimento. Eu preciso ver isso e preciso que a família do Mediadores Brasil veja isso, porque diante de uma mediação com um percurso tão longo, realmente há necessidade de um apoio, inclusive visual. Então, E, compartilhe isso conosco, por favor. Henrique, enquanto a Carla localiza aqui o fluxo para compartilhar, né, é importante dizer que tanto no transporte público quanto nessa questão agora dos hospitais, os desdobramentos eles vão continuar sendo tratados em mediação pré-processuais, né? As gurias não trouxeram aqui, mas o transporte público, a primeira mediação que elas fizeram, vem de um processo. As outras são pré-processuais, não é preciso, elas acontecem no Sejusc, mas elas não precisam ser judicializadas, não precisa judicializar um processo, né? Então, olha a importância disso e a economia disso também, né? De recursos de um município que não tem que estar gastando com um processo, com anos de desgaste, quando ele pode tratar disso num pré-processo, né? Dentro de um Sejusc com toda a segurança né, jurídica, necessária para tratar desses assuntos aí. O que você está nos trazendo é, dentro desse acordo, existe um outro acordo, que se for preciso fazer novos ajustes no que foi construído, nesses combinados todos que foram construídos no percurso, é novamente a mediação que vão se socorrer, é isso? Isso. Até porque, Henrique, Boas acabou, né? experiências, né, Luciana? As boas experiências, Luciana, é sobre isso. Você falava E com... nesse Desculpa, acordo Carla. dos Pois hospitais, não. né? É. Nesse acordo dos hospitais, a gente encerrou ele, né? Porque foi extinto o processo e está encerrado. Agora a gente vai mostrar no fluxo, existem 3 itens que vão continuar a ser discutidos em mediação e 2 itens que a Santa Casa trouxe que também, mas em mediação pré-processual, não vai entrar com uma ação para que haja mediação, né? Uhum. Tu quer Inclusive, que isso posso pode compartilhar ou constar, não? Pode, fica à vontade. né, Carla? Inclusive, isso pode constar no próprio acordo, né? A possibilidade de que, se houver outros assuntos, venha sido discutido como uma cláusula, né? Sim, Em mediação. né? A cláusula de mediação, né? Que a gente tem Exatamente. falado em E várias. temos que aprender a fazer bom uso dela, inclusive, né? Que a gente tem que se utilizar dessa cláusula quando a gente faz acordos interessantes, assim, que podem, né? Que existe uma possibilidade de ter algum outro problema lá na frente, diferenciado, né? Que não seja, mas que já fica estabelecido isso, né? A gente tem que começar a usar esse instrumento aí, né? Da cláusula de mediação. Bem lembrado, Luciana. Muito bem lembrado. Olha só, estamos É, então com o é, fluxo, é isso? eu vou só te explicar por que que a gente faz dessa maneira, né? Primeiro me formei em engenharia civil, tá, Henrique? E aí depois eu fiz direito e aí hoje sou mediadora, né? Que eu considero uma outra profissão.
Na engenharia, eu me dediquei muito à análise de sistemas, de programação, e antes de a gente passar para a linguagem, a gente fazia os fluxos, né? E esse fluxo tem figuras básicas, né, que correspondem aos fluxos. E aí, então, eu trouxe isso para mediação, porque é o meu esquema mental, né? É o design thinking, como eu penso, né? E a gente já fez até experiências, claro, cada quadro desse é pensado por nós três, né? O que que a gente vai colocar nesse quadro? Como é que vai ser o prosseguimento? E a Luciana faz essa arte maravilhosa que ela faz, né? Eu acho que não sei se esse aqui tem os, eh, tem. Olha, a, Lu- a Luciana está sempre inventando, porque o que a gente desenha uns rabiscos, né? Como tá as tuas folhas aí, e depois fica bonitinho assim, porque a arte é da Lu. Então ele começou lá no Sejusc empresarial, né? Classificada como mediação coletiva com ente público, designação das mediadoras, com a coordenação sempre da doutora Josiane Estivalete, né, que ela é a coordenadora do Sejusc empresarial, tá? A juíza coordenadora do Sejusc empresarial. Ela não era a juíza do processo. Então, a todo tempo, a gente emitia os fluxos, né, das mediações e conversava com a doutora Josiane para ver se ela tinha alguma dúvida, ou até, por exemplo, quando a gente viu a necessidade do Ministério Público entrar para a mediação, a gente entra em contato com a coordenadora do Sejusc e ela viabiliza essa conversa com o Ministério Público, né, através dela, porque também é algo desconhecido para muitas instituições. Então, houve todo um trabalho de explicar o método da mediação para as instituições, tanto a União Gaúcha quanto o Ministério Público. Então, houve a designação, os 4 processos envolvidos, um mapeamento do conflito, né, com a identificação das partes inicialmente. O IP, a União Gaúcha e os hospitais. E aí planejamos, bom, precisamos fazer sessões individuais com cada hospital. Foram feitas e chegamos num primeiro quadro, num primeiro diagnóstico, né, onde a gente já começou a focar, se tu pode ver ali, de áreas de UTI. O que que era para o IP, diária do UTI, o que que era para os hospitais, uma diária do UTI. Pode ver a diferença. Para o IP, haviam 35 taxas. Para os hospitais, 170 taxas, né? Compreendiam as diárias. A taxa de logística para o IP era a taxa de dispensação, ou seja, de jogar fora os medicamentos. Para os hospitais era tudo isso. Então havia uma divergência, inclusive, na compreensão do que era, né, uma taxa de logística. E aí passamos a eleger a pauta de trabalho, né? E a pauta de trabalho, ali, como eu te falei, demonstração da margem de resultados, já se mudou a denominação, o que era uma composição da diária. Uma pauta prioritária, que era contrato global, pauta hospitais e pauta médico, reajuste e descompactação das diárias e taxas e a taxa de logística. Esse contrato global ele foi instituído com essas instruções normativas. E o que os hospitais traziam? Olha, a gente não pode se compromissar aos hospitais aos médicos trabalharem para o IP. Então, teria que haver uma pauta separada para os hospitais e uma pauta separada para os médicos, que depois eles foram entendendo a necessidade disso andar junto, né? Tanto porque não adianta ter uma estrutura e não ter médico para atender aquele paciente. E com isso a gente chegou numa finalização das definições. O que compreendia uma diária, o que compreendia taxas que não eram taxa de logísticas, que são muitas, 31 de serviços de enfermagem, 63 de equipamentos, 14 de taxas administrativas, e todas essas taxas de logísticas que são direcionadas aos medicamentos.
As visitas técnicas feitas, né, tanto no IP quanto na Santa Casa. Lembra lá em cima que tinha a União Gaúcha participando? A partir do momento que a gente resolveu, isso foi uma estratégia, né? Levar a União Gaúcha, que representava quem? Os conveniados, a fazer a visita técnica na Santa Casa e no IP, para eles terem também a compreensão que a gente, né, teria, legitimar isso, né? Ou seja, olha, foi compreendido, o que foi demonstrado na Santa Casa, né, que era o hospital que a gente pegou como exemplo, né, para fazer a visita técnica, para não ter que visitar todos os hospitais, e o IP, que é o plano de saúde. Aí, logo em seguida, solicitamos à doutora Josiane uma sessão individual com o Ministério Público, onde o Ministério Público esclareceu muito, né, sobre o litígio em si, né, o porquê que o litígio se instalou, o que a doutora Roberta, que representava ali o Ministério Público nessa ação, ela nos trouxe um histórico do litígio, né? O porquê ele se instalou em que página eles estavam nesse momento. E trouxe também a vontade de que a melhor saída seria o acordo, realmente, né? E melhor saída para quem? Para os conveniados. Porque o descredenciamento dos hospitais ia prejudicar diretamente os conveniados, né? Poderia haver prejuízo para os hospitais, mas eles trabalham com outros planos de saúde e com o SUS também. E o IP, né, também iria sofrer, porque e a gente fazia pesquisa de campo também, né, com os conveniados. E a gente trabalha no judiciário, então os funcionários, eles são, a maioria deles, vinculados ao IP. E eles trouxeram que eles não gostariam de ficar sem a Santa Casa, por exemplo, né? Porque eles traziam os exemplos assim, ó, olha, eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou para o hospital. Mas agora eu tenho uma pedra no rim, algo que é mais complexo, uma dor que eu não consigo parar, eu quero um hospital de alta complexidade, que vai poder me atender, né, em qualquer situação que eu esteja. Então, essa pesquisa de campo ela foi feita com os conveniados também. Aí veio a primeira proposta do IP, que era o reajuste linear, que a gente falou, que era os 10,12% sobre as tabelas já vigentes, nesse formato das instruções normativas, para todos os hospitais, né? Onde não ia ser direcionado para esses hospitais de alta complexidade. Não ia fazer quase diferença. Eles traziam os resultados, né, numéricos. Aí partimos para reuniões, então, conjuntas parciais, com cada hospital, IP e cada hospital, cada um deles trazendo alternativas, né, de como poderia melhorar essas instruções normativas, outro formato de convênio, a Santa Casa trouxe. A Santa Casa ela estava bem resistente num primeiro momento, né, a sair daquele modelo anterior para entrar nesse modelo das instruções normativas. Então, e aí o Ernesto Dornelles trouxe eh, esse modelo de reajuste ponderado, né, onde os hospitais com maior complexidade eles deveriam receber de forma igualitária para todos que se enquadrassem nessa categoria, mas uma maior fatia, né, desse esse bolo, né, que o financeiro que o IP tinha. E aí seguiu, e então tiramos os pontos principais dessa nova proposta de negociação. O reajuste ponderado, emergência portas abertas, né, uma bonificação para essa emergência, terapia ambulatorial, e aí surgiu essa sigla que é órteses, prótese e materiais especiais, que agora a gente sabe de cor, né, que no primeiro momento.
A gente ficou só olhando, tá? E agora? O que que é isso? Aí tivemos nova reunião com o MP, depois nova reunião individual com o IP, trazendo, né, a necessidade, uma readequação daquela proposta, se havia ou não possibilidade. E vieram, então, veio uma nova proposta para os hospitais, né, um a um, novamente, um a um. Reunião com a União Gaúcha, né? E eu confesso que no primeiro momento era muito difícil a gente fazer essas reuniões porque eles não entendiam o método, eles estavam vinculados ao litígio, né? Não, a gente quer uma auditoria, a gente quer uma auditoria do IP, quer uma auditoria dos hospitais, a gente tem que ter prova, né? E a gente tentar explicar que o escopo da mediação, ele não trabalha com provas, ele trabalha com interesses, né? E se a gente não focar no sentido de chegar a uma satisfação do interesse de todos, não se ia a lugar nenhum, né? Então, haviam estratégias de negociação também em relação à União Gaúcha, de estar informando a União Gaúcha do progresso, né? E hoje o doutor Ricardo ali que representa o advogado que representa a União Gaúcha, ele reconhece o método, né? E a eficiência e a efetividade da mediação. E aí chegamos a reajustes condicionantes, né? Em outra sessão, onde a gente colocava no quadro os pontos principais, né, que deveriam ser trazidos à mediação. Eles eram exaustivamente negociados, havia idas e vindas dessa mediação. Quando a gente chegava, achava que, olha, a gente está chegando lá, às vezes dava 2 passos para trás, mas a gente já tinha andado uns 4 para frente, então vamos continuar. E assim foi feito o primeiro acordo com os 15 hospitais, né? Acordo realizado com 15 hospitais e IP em 30 de maio, com parecer favorável da doutora Roberta, que também não tinha a proximidade com a mediação e ficou fã da mediação, né, depois desse processo. E o prosseguimento em sessão conjunta e os hospitais em relação a esses pontos, ó, que eu falei antes, que é a transparência das glosas, o convênio global, o reajuste periódico de valores, e isso vai ser trazido, então, pré-processualmente, né? Eles vão entrar com pré-processual para que a gente faça a mediação nesses pontos. Houve, então, depois o prosseguimento da mediação com a Santa Casa e o Dom João Becker, porque o Dom João Becker faz parte da Santa Casa. E essas propostas foram trazidas pela Santa Casa, até que tivemos. Aí entrou a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública ela fazia parte, né, Evelyn, Sim, eles participaram da primeira sessão. Eles participaram da primeira sessão e depois não participaram mais, e aí, num determinado momento, onde eles viram que já tinha saído o acordo com os 15 hospitais, eles quiseram participar em relação à Santa Casa. Então, aí nós programamos, bom, não vamos trazer ele para a conjunta, porque eles não vão entender o desenvolvimento da mediação. Fizemos uma sessão individual com o doutor Felipe Kirchner, e da Defensoria Pública e explicamos todos os pormenores desse fluxo de desenvolvimento da mediação, em que página a gente estava. E aí ele quis participar das sessões seguintes, né, de mediação. Aí veio a proposta trazida pelo IP, né? E aqui a gente consegue ver as especialidades da Santa Casa: transplantes, cirurgia pediátrica, oncológica pediátrica, cardiologia pediátrica. Então, tem situações que só a Santa Casa hoje ela pode promover para os seus os conveniados do IP e os outros, né, que estão vinculados à Santa Casa. Com isso, houve mais uma rodada de negociação, né, trazendo as condições gerais que o IP trouxe para a implementação do acordo, novas sessões, né, com alguns enquadramentos, e aqui nessa data surgiu o enquadramento da categoria superior a 1, né, que ela ficou sendo chamada criação da categoria A1+.
todos esses quadros, Henriques, eles foram estudados, por nós mediadoras para que a gente pudesse colocar o que realmente faria um movimento na mediação, né? O que seria conveniente trazer para a mediação e que talvez ensejasse no possível acordo. E aí, numa última, depois de todos os pontos acordados, foi feita uma sessão com o Ministério Público e a doutora Roberta, novamente, para ela entender, né? Ela não quis participar das sessões conjuntas, né? Como ela entende que o Ministério Público é um órgão que fiscaliza, é uma instituição que fiscaliza, né? Que se até o momento estava dentro da lei, né, não teria problema e o parecer dela foi favorável também à implementação do acordo. Foi feito o acordo, então, e no dia 9 a solenidade de assinatura do acordo entre Santa Casa e IP Saúde. O fluxograma dá aqui, né, agora visualmente uma noção melhor desse percurso. Impactante, impactante, né? Inclusive por esse viés, né, por essa particularidade de durante o percurso, alguns atores já tendo a sua situação resolvida e saindo, né, e Uhum, permanecendo outros que a estrada precisava, em função de algumas nuances, ser um pouco mais longo aí em termos de uhum. negociação. Ai, 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 gurias, né? Eu tô aqui realmente assim, ó. Teria muita coisa para perguntar, porque, de novo, o que vocês nos trazem hoje aqui não é uma aula sobre mediação, é efetivamente um curso, né, de como fazer uma mediação usando aí todos os recursos, que estão disponíveis, para essa jornada. Eu vou precisar de mais umas duas visitas, né? E eu, inclusive, torço para que uma delas aqui, ou as duas, né, ou muitas, sejam presenciais na sede do Mediadores Brasil aqui em Blumenau. Meninas, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, e eu anotava aqui durante esse, esse fluxograma que você estava nos apresentando, Carla, e eu ficava aqui a pensar, né? Não apenas na lapidação de vocês enquanto mediadoras, porque eu tenho certeza que vocês saíram transformadas diante de toda essa trajetória que vocês têm, não só na questão aí envolvendo o plano de saúde, mas lá de trás, né? Do lixo, do estacionamento, do transporte público. Então, essa jornada, com certeza, coloca vocês num outro patamar enquanto mediadoras, porque, obviamente, que foi transformativo. Mas eu quero dizer que não é só transformativo para o mediador, né? Porque eu ficava aqui vendo a tua fala e aí você dizia adesão do Instituto. Você falava advogados que reconheceram a eficiência do método e que hoje olham a mediação já de um outro lugar. Promotores que ficaram fãs da mediação. Defensoria Pública que participa ativamente e vê o que é a potência desse instituto. Então vocês percebem que eu não sei se eu estou com o livro aqui, eu acho que eu estou com ele na minha mochila. Mas a Anne Dittmann, no livro Transmediação, ela diz: a mediação é como uma pedra jogada ao lago. Ela vai formando ondas que a gente não tem noção da extensão dessas ondas, até onde elas vão alcançar. E esse trabalho que vocês fizeram, eu acho que encaixa perfeitamente nessa metáfora, porque o que vocês fizeram reverberou não só no Poder Judiciário, não só no Instituto do Plano de Saúde, não só nos hospitais, mas, sobretudo, em mais de 1 milhão de pessoas. E talvez vocês nem consigam ter essa dimensão, mas eu fico aqui já pensando na amplitude desse fazer, que talvez a gente nunca vá conseguir mensurar. Porque, obviamente, talvez se a gente parasse o tempo agora, a gente conseguiria demarcar. Mas eu tenho certeza que mulheres que estavam grávidas
que vão ter seus bebês que já vão ser beneficiados por tudo isso que vocês transformaram. Então, veja, é uma transformação que, inclusive, continua acontecendo. Então, o que eu posso dizer aqui de uma forma muito modesta, em nome do Mediadores Brasil e de toda essa comunidade, né, adepta dos meios dialógicos, é o nosso muito, muito obrigado, não só pela partilha aqui, mas por o que vocês estão proporcionando em termos de transformação e que eu tenho certeza que ultrapassará as fronteiras do Rio Grande do Sul e Oxalá suba e venha Brasil afora, porque o que vocês proporcionaram ao Estado, aos cidadãos gaúchos, é algo realmente que precisa ser observado e mais, precisa ser copiado. Comandante Rolim, fundador da TAM, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e ele tinha os 10 mandamentos da TAM. E ele dizia assim: quando a gente não consegue criar, a gente tem que ter a coragem de copiar. Então, que o exemplo de vocês seja copiado Brasil afora, porque é um exemplo merecedor realmente de ser propagado. Então, passo aí para as considerações finais de vocês, deixando aqui o meu muito, muito, muito obrigado aí por esse compartilhamento, por essa aula, por esse curso de mediação entregue hoje para nós, viu? Olha, Henrique, eu vou falar assim, eu falo depois Luciano e Evelyn fala, a gente fica lisonjeada e com reconhecimento, mas tu trouxe algo bem importante, né? Que é eh, a nossa maior contribuição foi com a mediação, né? Das pessoas acreditarem que é algo possível, né? Que é algo viável. E muitas vezes a gente traz assim, o que um juiz faria num processo desse, né? Qual seria o fim desse processo se não tivesse vindo para a mediação? Porque a juíza, ela também teve essa sensibilidade, a doutora Marina, de dizer assim, olha, não tem como decidir isso, né? Porque eles tinham direito de se descredenciar, eles não tinham nenhum contrato e nenhuma multa, né? Caso se descredenciassem. O IP também, né? Poderia dizer, olha, não vamos ficar com ele, não podemos dar mais nada, é isso que a gente tem, né? E, então, dentro do que era, dentro das necessidades e interesses de todos ali, a mediação era o caminho, né? Eu não vou dizer que mediação seja o caminho para tudo, que tem situações realmente que precisa de uma imposição, né? E isso também é do mediador reconhecer, né? Que, olha, a gente não pode, na verdade, a gente não pode nada, né? A gente viabiliza um caminho para que eles reconheçam as suas necessidades e interesses. Agora, quem vai trazer isso, quem vai trazer as opções, gerar as opções, são eles, né? A gente é uma ferramenta, na verdade, que aí no fim a gente, como a doutora Josiane disse esses dias, a gente se torna biodegradável, né? A gente vai desaparecendo de cena, quando a gente vê eles estão conversando entre si, o acordo foi muito feito entre eles, né, Evelyn, entre os advogados, mas o que a gente sentiu, assim, tanto eu quanto a Lu, quanto a Evelyn, é que a gente contribui para que a mediação se efetive cada vez mais, em qualquer contexto, né? Vindo da Argentina, eu vendo eles, olha, tudo vai para mediação, mas eles não têm casos complexos como esses, né? E é algo, saiu agora a lei da mediação na área da saúde, e eu vou trazer esse case para dentro do meu trabalho também e trazendo a lei da mediação na área da saúde lá na Argentina e ver o que que a gente tem aqui no contexto que a gente tem, né? A gente tem inúmeras situações que poderiam ser mais viabilizadas, principalmente com os planos de saúde, questões médicas, hospitais, né? Esses stakeholders em volta da saúde, a mediação seria um caminho bem viável, né? E essa credibilidade, inclusive das outras instituições, eu acho que é o que mais fez a diferença, né? Porque antes, e a gente ouvia.
de muitas pessoas até, é só uma conversinha, né? Ou até usada para protelar o processo judicial, né? Não, vamos ali, a gente fica ali vários meses em mediação e a gente consegue então protelar uma decisão que a gente não quer que tenha agora. E isso é cuidado do mediador, né? Então, por isso que a gente diz, olha, uma mediação sem se dedicar, né? Por mais que eu acho justo que o mediador seja remunerado, devidamente remunerado, mas a gente precisa primeiro mostrar a necessidade dela, né? E muito obrigada, e a gente está à disposição. Eu, né, acho que a Lu sempre nos traz isso para que vocês precisarem assim de informação. Acho que conhecimento a gente divide, né? Não dá para guardar para si, porque senão a gente vai morrer com ele e não vai fazer efeito nenhum. E eu acho que a Luciana também traz muito isso nas falas delas. Não sei se Evelyn, tu quer. É só Obrigado. agradecer, né? E Henrique pela oportunidade. E eu sempre digo, né? A Lu também tem a mesma sensação, carrega o mesmo sentimento. Nós duas somos privilegiadas porque nós trabalhamos com a Carla, né? A Carla me iniciou na mediação e ela tem um conhecimento vasto, a gente aprende muito com ela. E essa mediação deixa claro a importância da formação do mediador, né? Nós temos que ter uma formação continuada sempre, né? Isso. Isso é extremamente importante e necessário. Henrique, mais uma vez, obrigado por esse convite, por esse espaço que a gente sempre tem no Mediadores Brasil, né, para trazer coisas interessantes e importantes e que possam, né, auxiliar, ajudar e apoiar todos os mediadores. Eu acho que isso é super, muito forte, né? A gente tem que fincar a ideia nisso, né, de fortalecer, de fazer que os mediadores se interessem. A gente sabe bem que aquelas 40 horas não é suficiente para chegar num nível de mediação complexa assim, tem que ter o interesse do mediador, né, de buscar outros subsídios, qualificação, né, as habilidades emocionais que a gente precisa também ter, né, para lidar com um número grande de pessoas assim e com conflitos assim difíceis que abrangem uma população, a gente precisa estar emocionalmente também equilibrado, a gente precisa se trabalhar também, né? E um aspecto que eu trago para não ficar, né, dizendo a mesma coisa que os colegas, eu acho que assim, além é lindo de ver isso, né? Quem vai olhando esse fluxograma, mas quem vai vivenciando ele dentro da mediação, é lindo de ver assim, o desenvolvimento ele não ocorre só nas tratativas, não são só as tratativas que estão evoluindo, mas as pessoas que estão ali evoluem. Elas se transformam, né? A gente teve vários atores ali que lá no início pareciam assim que não acreditavam em nada, e aquilo ali não era, não estava naquele lugar certo, enfim, e que lá no final assim se transformaram imensamente e que passaram a acreditar na mediação e que são apoiadores hoje da mediação e que inclusive fizeram discursos belíssimos no acordo que nos emocionou, inclusive. Então essa transformação dos participantes também é um ganho assim incrível, né? E aí vem, né? As boas experiências de novo, né? Então, assim, vou dizer o que a Carla disse, mas é a frase que realmente eu acho que toca, assim, isso é possível, né? E a gente falou aqui da questão do aluno, né, que comentou, né? Isso pode mudar uma cidade, um país, é mostrar, é entender o alcance que a mediação tem, né? E esse é o nosso trabalho, mostrar. Então, assim, é uma coisa importante que eu acho que a Carla falou, né? De trazer esse caso para na tese a dissertação de mestrado dela. Eu estou trazendo também o transporte público para minha tese de doutorado para que as pessoas conheçam, né? Fazer um trabalho aprofundado para que as pessoas conheçam essa possibilidade, o alcance da mediação e a importância do nosso trabalho, né? Nós não estamos aqui, como dizemos, nós não viemos a passeio, né? A gente tem aqui uma função linda, belíssima de mediador de conflitos na qual eu me orgulho muito e me orgulho muito dessas mulheres aí com as quais eu trabalho e dos meus colegas, como você também, né, Henrique, que a gente conversa muito, aprende muito um com o outro, e eu acho que é assim que é, né? A gente tem que ir dividindo, mostrando e aprendendo junto e construir esse espaço aí do Instituto da Mediação. Muito obrigada.
Se a frase é isso é possível, eu vou deixar uma outra aqui também. Eu quero vocês em 2027 no MB Experience. Preciso desse timaço lá. Tá bem? Tamo junto, né? Ah, Como diz. Pronto. Meninas, obrigado, obrigado, parabéns mais uma vez e uma honra tê-las aqui. E eu tenho certeza que é só um até breve, porque eu conto com vocês novamente para a gente continuar essa conversa que tem ainda muita coisa aí para a gente avançar. Obrigado, viu? Beijo no Obrigada. coração. Obrigada, viu? obrigada, Henrique. Tchau.